Transforma Mútua Podcast. Olá, sejam bem-vindos ao Transforma Mútua Podcast e hoje com uma edição muito especial nesse episódio que a gente vai falar sobre inclusão, a gente vai falar sobre acessibilidade, que é também um dos temas da edição 79 dessa SOEA. Eu sou Thaís Ceruti, jornalista. Daniel Faganello, engenheiro civil. Matheus Martins, advogado. Augusto Fernandes, engenheiro civil. Coisa boa, né, gente? A gente vai ter aqui uma conversa muito boa. Vamos começar aqui colocando em pauta sobre acessibilidade aqui na SOEA. Aí eu queria perguntar para vocês encontraram isso aqui na SOEA? Começando por você, Augusto. Já vai me colocar na fria? Isso. Acessibilidade em eventos é um capítulo à parte, né? Então são detalhes cruciais que a gente tem que observar de forma que a gente possa propiciar segurança e autonomia a todas as pessoas. Em eventos em particular, existe um tal de passa-cabos e proteção de cabo, né, que é um obstáculo que, às vezes, não somente para a cadeira de rodas, mas para quem anda, acaba se tornando um obstáculo até perigoso. Então, isso aí é o que mais evidencia, né? Se, eventualmente, se a gente perguntar para algum leigo, né, você observou algum item, não fala nem acessibilidade, ou um item que possa gerar algum acidente, provavelmente a pessoa vai falar passa-cabos. Então, rotas acessíveis, a gente sempre tem que prezar por locais, né, que não existem esses obstáculos. Mas existe solução para isso, tá? Existe um passa-cabo que tenha uma inclinação menor, né, e bem sinalizado, aí resolve. Mais arredondado, aí resolve o problema. É isso mesmo. E para você, Matheus? Hoje traz uma informação importante e me surpreendeu a SOEA nessa edição, porque traz um aspecto também da acessibilidade omniacional, né? Então, nos painéis, com intérprete de Libras, nós tivemos também a possibilidade de acessibilidade nos meios tecnológicos. Então, eu e a Augusto utilizamos um microfone mais específico, não foi, Augusto? Então, de alguma maneira, com mais autonomia, né, com as mesmas possibilidades, a gente tem tentado. É um desafio, porque a evento sempre terceiriza muito desse serviço, mas, pelo que parece, foi de fato a preocupação da SOEA nessa edição de garantir a plena autonomia e acessibilidade da pessoa com deficiência. E, porventura, também seja engenheiro, né, e pessoa com deficiência nessa relação com o conselho. Porque todos sendo engenheiros aqui, né, mais um motivo dessa preocupação, né, de conseguir agir. E você, meu querido? Então, a acessibilidade, ela é uma preocupação aqui na SOEA. Assim, eu tive algumas conversas, então, com a equipe que organiza a SOEA, então a gente trocou algumas figurinhas, então precisa disso, precisa daquilo, precisa daquela situação, você vai ter o auditório, vai ter alguma pessoa que usa cadeira de rodas como palestrante, a gente precisa ter uma rampa, assim com uma inclinação máxima de 16%, mas nos auditórios ela está menor, então assim é uma preocupação que teve, está sinalizado, assim tem a possibilidade dos intérpretes de Libras, da tecnologia mais acessível. Então, assim, essa edição da SOEA, ela vem preocupada com isso, né? Assim, até porque nós temos também conselheiros que não são pessoas com deficiência, mas que são pessoas com mobilidade reduzida, sim. Assim, ou idosos, ou pessoas obesas, assim, então houve uma preocupação com toda essa universalidade que a gente procura abraçar a inclusão, né? Então a gente tem todos esses universos que eles se direcionam para um só, né? Então todos os espaços eles devem ser inclusivos e a gente procurou deixar tudo mais inclusivo possível. Eu fiz essa primeira pergunta porque a nossa nova direção da Mútua se preocupa muito com isso, sabe? Com a inclusão, com a diversidade. Então, todos os nossos diretores estão voltados e querem trabalhar para, pelo menos, chegar o mais perto do perfeito
para que todos se sintam mútuo, para que todos se sintam abraçados no caso nós, do braço assistencial do Sistema Confea, CREA e Mútua, que é a Mútua, né? Que vocês conhecem a Mútua? É mutualista? Também mutualista? também. Olha aí, então a gente Já há muitos não é anos. mutualista Não por ser é. advogado, mas olha que bacana, né? Porque a gente já está falando aqui de uma coisa que eles já conhecem e é o nosso propósito Eu mesmo, tenho né? carteira da Olha só, então é mutualista há muito há, tempo. há muitos anos. Sim. Há muito tempo. Essa E carteira ela- eu conheço, é E antiga. ela está toda Que reventada. bacana, que bacana. Tá Já na hora usou, de fazer a já, edição nova, então, da carteira. já Eu vi que é usou boa. os benefícios da Ainda mútua? não, só contribuo. Bacana. Sim. Já usou? Já Daniel? utilizei, já usei o financiamento de veículos. Olha que bacana. E também eu utilizei para fazer toda a troca dos computadores do escritório. Assim, não, e facilita muito, né? Porque a gente tem que estar sempre ligado na tecnologia. E a Mútua, ela é um braço importantíssimo, né? Até já é a caixa assistencial, né? Com a implementação agora do PIN, né? Do Programa de Inclusão Exatamente. Mútua, assim, eu acredito que muito profissional que tem deficiência, que existe a necessidade de poder se inserir no mercado do trabalho depois de alguma situação onde tenha uma deficiência que seja adquirida, né? A Mútua, ela é esse braço que realmente pode dar o apoio. Isso é muito Assim, importante. então- Você conhecia esse PIN, Matheus? Não conhecia. Fiquei muito feliz com a proposta. Vou levar para a UAB Isso aí. para a gente, né? Intensificar. Eu vi também a proposta de gratuidade, né? Para a pessoa com deficiência. Então, assim, essas medidas equitativas é muito importante para possibilitar a inclusão verdadeira, né? Já somos desiguais na sociedade, então precisamos dessas medidas e ter esses órgãos pensando dessa forma nos enche de esperança. Bom demais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a participação, sobre a palestra. Podemos começar com você, Augusto? Pode. Me conta um pouquinho sobre esse seu tema, por que você pensou assim. E aí, explana pra gente o que você deixou lá, que eu sei que foi muito rico o que você deixou no auditório. Sim. O tema seria, ou né? Se a acessibilidade ou a engenharia, ela interfere na acessibilidade, resumidamente. E é interessante que muitas das vezes as pessoas não têm a dimensão de que o impacto que a engenharia pode promover para a inclusão da pessoa com deficiência, né? E muitas das vezes as pessoas associam, né, a acessibilidade somente à rampa e a banheiros, né? E ela é muito maior do que isso, né? Tem aqui balcões rebaixados, né? Contemplando, tem o acesso prioritário ou um acesso de cancela ali na entrada, né? Temos, né, diversos outros itens que o Matheus relatou, os palcos, o palco maior muito acima. Então, tudo isso aí são intervenções que a engenharia faz com que haja a inclusão, né? E, de uma certa maneira, a gente tem que mostrar o macro, mas também tem que mostrar o micro de forma que a pessoa possa entender. Um desnível de meio centímetro é a tolerância da acessibilidade, né? E em obra, meio centímetro, nós estamos falando de obra civil, não é obra mecânica, né? Então, é um desafio constante. Então, a acessibilidade é detalhe. E eu procurei mostrar algumas relevâncias em termos de detalhe, trepidação de piso, como pensar, né? E mostrar para as pessoas o que um piso trepidante pode gerar. Então, tudo isso aí a gente inseriu na palestra de forma que pudesse conscientizar, informar e fazer com que as pessoas consigam transformar internamente para poder disseminar essa semente e também fazer frutos, né? E também existem as deficiências não visíveis, né? O autismo, às vezes a pessoa, quando ela também não ouve, ela também, primeiro momento, no primeiro impacto, você não sabe, né? Se você não vê ela se comunicando por meio de Libras, você às vezes não sabe. Tem outras deficiências não visíveis. E tudo isso é necessário, acessibilidade hoje em dia, né? Esse é o detalhe que é muito importante. E muitas das vezes, a acessibilidade para o deficiente auditivo é diferente
do deficiente físico, que é diferente do deficiente visual, né? E elas têm que se conversar em termos de acessibilidade para um não impactar na outra, né? Temos a acessibilidade, ou acessibilidade não, a barreira atitudinal, né? Que também a gente precisa observar e fazer com que as pessoas possam identificar, se conhecer internamente para poder pensar e mudar a atitude. E com a atitude a gente vai conseguir dar o próximo passo. Atitude e respeito, né, Augusto? Atitude e Exatamente, respeito. são valores. Verdade. Né? São valores. Isso. E você, Matheus, me conta sobre a sua participação também. Aprendi muito nesse espaço, né? Os engenheiros, mas acima de tudo, pessoas humanas tão qualificadas de colocar na sua missão, né, profissional, essa dimensão. E vi também em Evânio, vi toda realização do evento. Eu acho que não é fácil um espaço que a gente teve em um painel, né, com tantos temas de direitos humanos e de, né, efervescência, mas e a gente conseguiu tratar com esse olhar. Eu trouxe um pouco da legislação, né, no sentido que a gente evite, a gente chama de judicialização, né, mas não por uma obrigação e a gente precisa cumprir, mas porque a gente entende e atua como sociedade e é o meu dever cumprir aquilo, porque eu concordo, né, eu me retroalimento da L normativo e pauta as minhas ações. Então, a gente trouxe esse olhar e esses profissionais conseguiam ter essa dimensão para aplicar nos seus ofícios. A acessibilidade é boa para todo mundo, não é boa só para a pessoa com deficiência, é boa para a universalidade da diversidade humana. E aí, né, fazendo um breve parêntese, eu aumentei e nós temos 10% da população, né, com deficiência na Bahia, por exemplo, 10,4%, nacionalmente 8,9%, né, arredondando ali. Então não dá mais para a gente não esperar e as pessoas com deficiência não vão chegar para ser consumidores, para ser usuários do serviço, para ser cidadãos, né, em todos os aspectos. Então, com certeza, eu acho que a gente sai com essa sensação de dever cumprido, de deixar essa semente para que as pessoas voltem para os seus estados e floresçam a partir da sua profissão. É isso, porque se fala tanto em tecnologia e em inovação, a inovação também está no pensamento, a inovação também está tanto na medicina, mas está na advocacia, está na engenharia. E por que não essa inovação trazer esse conforto a mais, essa qualidade de vida, essa acessibilidade que a gente tanto precisa? Não é isso, Daniel? Não, sem dúvida. Eu falei na palestra hoje, então, e eu sempre procuro falar, porque a gente, como engenheiro civil, como técnico, a gente não se dá conta de uma situação que é que a engenharia, ela é uma transformadora da sociedade. Sim. Assim, a gente tem um papel fundamental, não só na inclusão da pessoa com deficiência, mas sim com a própria vida da sociedade. Assim, a criação de estruturas, a criação de acessos, a possibilidade de incluir a pessoa com deficiência, tudo isso é um somatório de diversos agentes. E assim, não penso que a engenharia, ela possa sozinha fazer isso. Assim, existe a necessidade da discussão, assim, do diálogo entre os diversos entes da federação, os diversos conselhos profissionais, como a OAB, assim como o Conselho de Arquitetura, o CREA, a Mútua também se envolvendo com isso, né, com essa possibilidade, assim, os entes federativos, federais, estaduais, municipais. Precisa ter esse diálogo, porque a necessidade é da inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, como da mobilidade reduzida, do obeso, da gestante, quem possui algum tipo de deficiência ou alguma limitação. Mas uma das coisas que eu sempre procuro pontuar é que de nada adianta a discussão entre os entes federativos e o profissional não se conscientizar. Assim, então é isso que eu procuro bater sempre quando eu faço uma palestra ou um curso. Assim, colocar essa situação, assim, se coloque no lugar do outro. Assim, pense, até trouxe algumas figuras na palestra colocando, e se fosse você que estivesse passando, né, por essa situação, assim, que estivesse com
com a mobilidade reduzida, usando muleta, ou que estivesse acima do peso e não conseguisse se deslocar, assim, que não precisasse subir uma escada e não conseguisse. Então, assim, se fosse você que estivesse na situação, você gostaria de ter o teu direito tolhido, né? Você não ter a possibilidade de frequentar os espaços simplesmente porque ninguém pensou naquilo. Ninguém te incluiu, mesmo você sendo um pagador de impostos, mesmo você sendo uma pessoa estudada, mesmo você tendo condições, assim, simplesmente esqueceram de você, invisibilizaram você. Então, eu sempre procuro trazer isso, assim, que o profissional se qualifique, que se coloque no lugar da outra pessoa e que procure, sim, assim, conversar com as pessoas e com a população que tem um lugar de fala, assim, para ver se aquilo que está sendo projetado realmente vai atender a necessidade. É isso. E como solução, gente, a gente podia falar assim, sugerir como solução algumas coisas de próprio anseio mesmo, assim, como solução, para a gente registrar aqui nesse podcast, né, que se Deus quiser, isso vai atingir muitos profissionais como solução. Você teria alguma uma sugestão para isso, Augusto? Não existe uma varinha mágica assim que a gente consiga transformar da noite para o dia. Não. Né? Eu tô nessa caminhada aí há 24 anos. Né? 24 anos como profissional lidando com a acessibilidade. Sim. A gente vê, e olhando para trás, que houve grandes avanços, houveram grandes avanços. Esses últimos anos, principalmente, né? Sim. A minha formação na escola de engenharia, o meu lema na época era: se eu não me adequar ao meio, eu não vou conseguir me formar. Porque a universidade era inacessível. Eu tinha que descer, subir escada, e aí na época eu não tinha condição de ir em cadeira de rodas, eu tinha que ir em muleta, e graças a Deus eu ainda poderia andar de muleta. Mas hoje ela é totalmente acessibilizada, né? E cada vez mais a gente vai melhorando, né? Para mim hoje o desafio maior são as vias públicas, as calçadas, né? É essa integração de carro modais, né? Diversos modais, né? Com pedestre, priorizar também o pedestre. Então a solução existe, mas não é simples, não é fácil, né? Envolve assumir esses compromissos, essas responsabilidades, também pelo poder municipal, mas não dá para imputar toda essa responsabilidade da noite para o dia, tem que ir gradativamente indo absorvendo, né? Envolver o setor construtivo. Então, essa formação e essa capacitação tem que estar na universidade, né? Tem que ensinar, o pessoal tem que sair de lá já sabendo, né? Quanto mais saber, melhor é, né? E colocar em prática. E também ter bom senso. A gente não nasce com bom senso. A inclusão permite e faz com que a gente consiga aprender um com os outros, saber das limitações, ter empatia. Então, é assim que a gente vai desenvolvendo e aprendendo, né? E vai lapidando. E aí, o profissional lapidado, ele consegue ter essa sensibilidade melhor. Você é engenheiro civil. Como engenheiro civil, olhando como engenheiro civil, dentro da sua formação e dentro do seu lado profissional, você entende isso tudo que você me falou agora? Você entende que esses engenheiros estão preparados para isso? Não, falta muito. Não falta? Falta muito, né? E a gente tem dado curso de capacitação, Sim. Né? Existem construtoras que abraçaram essa ideia e, assim, meu WhatsApp é todo dia querendo tirar alguma dúvida específica. Às vezes tem pergunta que eu não sei responder na hora e a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas fica o recado, né, Augusto? Fica um recado para a engenharia civil entender sobre isso também. Sim, né? E tem aquelas pessoas que já formaram, né, que precisam se capacitar, mas tem aquelas que estão em processo de formação. Essas aí não poderia estar saindo e formar sem ter, no mínimo, um conceito maior sobre desenho universal, sobre as normas, leis, né?
Exatamente. E para você, Matheus? Com certeza. Eu fico esperançoso mesmo de ver, né, essa dimensão em uma área de engenharia civil. É tão exata, é tão técnica, mas a gente precisa colocar. Eu escutei uma frase uma vez, eu gosto muito, e a gente está na direção correta, né? A gente está aperfeiçoando os processos, a gente está adequando, a gente está com melhores normas, a gente está falando mais, a gente está capacitando. Muitas vezes a gente lutar na velocidade que gostaríamos, né? Para atender toda a sociedade, para atender um Brasil tão gigante, com realidades tão distintas. Mas a velocidade, né, de trocar o pneu andando, de se aperfeiçoar, de muitas vezes vir de uma universidade onde isso não era o assunto, né, e no mundo de hoje isso está posto como um dos principais assuntos, né, a acessibilidade, a inclusão, a universalidade. Eu até brinquei na palestra. Hospital geralmente é um espaço muito acessível, por ele ter como público-alvo daquele espaço. As áreas de show é muito mais difícil ser acessível. Veja, isso é uma questão de cultura, de sociedade, de mudar o pensamento, né? A pessoa com deficiência precisa ter os mesmos direitos, os mesmos acessos, as mesmas perspectivas de cidadania e não assistir a vida da janela, né? Nessa possibilidade de a gente espera ela passar. Então, com certeza, a SOEA deixa essa mensagem e eu fico muito feliz, muito honrado de estar contribuindo mais esse espaço e isso vire, né, para todos os profissionais, porque, com certeza, a capacitação, a inclusão e a acessibilidade, eu acho que é uma fatia de mercado, de perspectiva para o futuro muito importante. Maravilha. E você, meu amigo? O homem é um ser do meio, né? Já disseram alguns filósofos, então se a gente conseguir transformar o meio para todos, a gente não vai ter essa discussão, né? Mas isso já, a discussão sobre acessibilidade já vem há muito tempo. Assim, Augusto falou 24 anos, né? Eu trabalho com acessibilidade lá desde 2010 que venho trabalhando. Assim, nos últimos tempos eu percebo um grande interesse do profissional em se especializar. Então, eu venho dando cursos, venho dando palestras, a gente vem especializando e qualificando o profissional. Eu acredito que a busca pelo saber ela deve ser contínua. Mas ela deve ser contínua também, a gente pensando na especificidade da situação, né? Assim, vai trabalhar acessibilidade arquitetônica, ela tem todo um leque que se abre, né? A gente tem todas as questões sociais de acessibilidade, a gente tem a questão de mães atípicas, assim, de famílias, de neuropatias, de espectro autista, de TDAH. Então, assim, a acessibilidade, quando a gente foca na acessibilidade arquitetônica, mesmo ela tendo esse leque tão grande, a gente consegue abraçar isso e traduzir essa viabilidade de comunicação e de acesso da pessoa com deficiência no espaço. Assim, mas o que realmente precisa é a mudança de consciência. Assim, isso muda onde? Isso muda já desde a academia, desde a universidade, né? Em casa, na própria educação. Por isso, muitas vezes a gente fala, a inclusão da pessoa com deficiência na escola. Assim, é fundamental isso, porque a criança já começa entendendo isso, né? Assim, que existem as diferenças e respeitando as diferenças. Assim, então, essa busca pela igualdade que é feita por uma grande parcela das minorias, né? Ela é fundamental, porque a nossa minoria que a gente fala, quando fala de pessoa com deficiência, a gente fala aí em 30 milhões de pessoas. Assim, então, como eu falei na palestra, que são pagadores de impostos também. Assim, que tem direito garantido pela Constituição em pelo menos 2 itens, né? Que é o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, aí também o direito à saúde. Assim, então, está todo mundo englobado nisso, né? Mas o que realmente é necessário é essa mudança de consciência geral. Assim, por isso eu sempre procuro bater nessa tecla, né? Assim, eu sempre digo, assim, eu acabo sendo o chato da acessibilidade, né? Assim, porque a gente realmente percebe isso. A gente
precisa ter esse discurso. E uma das maneiras também é a participação do profissional na sociedade. Nós, como profissionais, acabamos muitas vezes restritos ao escritório, ao projeto, à obra, e volta para o escritório e vai para casa. E a gente precisa ser um ente participante na sociedade, participando dos conselhos municipais, do plano diretor, assim, em ações decisivas, né? Assim, então, justamente, assim, participa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, participa da PAI, participa do Lions, do Rotary, né? Assim, todas essas associações, assim, que podem e se preocupam em trabalhar com a inclusão. É uma maneira da gente contribuir com a sociedade além do nosso trabalho. E com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento técnico, a gente pode contribuir lá na associação para a inclusão da pessoa com deficiência também. Coisa boa. Aqui eu acho que está todo mundo aprendendo um pouco. Eu estou aprendendo muito, né? Como eu disse a vocês, eu também tenho uma filha que tem necessidades especiais. Ela tem uma lesão medular, que às vezes olham para ela e falam assim: a Carol só anda com uma certa dificuldade. E não, ela tem deficiências ocultas também, que as pessoas não têm menor, não sabem nem como lidar, não sabem que isso existe. Que quando eu falo, aí a pessoa, nossa, eu achei que fosse só isso, sabe? Então é exatamente isso. Essa consciência, o olhar para o outro com mais respeito, é o olhar que todos nós temos os mesmos direitos a tudo, a todos. Por isso a nossa logo deste ano dentro da SOEA é isso, ó, a multa é para todos. Para todos mesmo, e que cada vez mais esse todos cheguem mais gente para ser todos, de mãos dadas mesmo, que a multa tem essa pegada do braço social, é disso, é de mãos dadas mesmo, para conseguir seguir para um mundo que não tem mais, não existe mais volta do que a gente parte agora, não existe mais volta, né? O respeito pelo ser humano, o respeito pelas diferenças, é daqui para frente, não tem mais como voltar, aprender, reaprender e aprender de novo se for preciso. Né? O respeito, eu acho que é o que impera nisso, né? Com certeza. E justamente essa questão do respeito, né? A gente tem a questão das barreiras arquitetônicas e as barreiras atitudinais. Assim, que é a situação do preconceito, da infantilização, assim, da situação de pensar que a pessoa não tenha competência para isso, né? Assim, então é uma situação que o próprio profissional, ele tem que perceber que isso não é coisa da profissão, isso é coisa de ser humano, né? De atitude, de conhecimento, de você ser uma pessoa desprovida de preconceitos e provida de respeito, né? Exatamente. Dê a oportunidade para ver, o quanto que avança, né? Às vezes são melhores alunos, né, vão mais além do que uma outra pessoa que se diz que não ter deficiência, né? Quem sabe, cada um tem um talento, cada um tem uma limitação, às vezes não é uma limitação física ou intelectual, mas é uma limitação de outra forma. E a gente não respeita? E deficiência não é ineficiência, exatamente, né? Não você é tirou da minha incompetência. boca. Eu ia falar isso, deficiência Desculpa. não é ineficiência, né? Sim. Porque é isso mesmo, é exatamente Justamente. o que eu acredito. É o que eu vejo na minha realidade da minha vida. Eu acredito que seja o que a gente pensa, porque todos nós aqui estamos, né? Eu não sou pessoa com deficiência, sou um abraço à causa, né? Mas assim, a gente vê, ó, o Augusto trabalhando há quantos anos, né? Sobre isso. O Matheus também trabalhando com isso, porque sim, a gente tem que ter uma vida produtiva, né? Assim, o ciclo da pessoa com deficiência na educação, ela não pode se encerrar na universidade. Assim, a pessoa com deficiência não pode ficar restrita ao benefício de prestação continuada. Ela tem que ter uma vida ativa e mostrar sua competência para mostrar que também faz a diferença. E isso tem que ser normalizado. Na sociedade. Então, muitas vezes, isso acaba passando por uma visão diferente, acabam colocando essa questão da barreira atitudinal, do capacitismo em cima, e muitas vezes a pessoa com deficiência não consegue ter o seu lugar na sociedade, mesmo tendo feito uma universidade, tendo tido essa possibilidade, ela não consegue emprego nessa área se não for, às vezes, por uma lei de cotas que existe para poder garantir o acesso ao trabalho. Agora pensa no potencial de um país onde a acessibilidade está implementada
as pessoas têm essa vontade e atitude de empregar, quantas pessoas não estariam saindo do passivo do governo e se tornando contribuinte e tendo uma dignidade, se sentindo útil, se sentindo Sim, parte do sistema, né? sim. E isso aí não tem preço, né? E o país É dignidade. vai dar um boom, né? É muito legal. Falando sobre isso, me lembrei de uma pesquisa recente, o Banco Mundial soltou para a América Latina, do custo de não ter acessibilidade para o PIB, né? Do custo de não ter. E é uma proposta muito interessante, porque justamente a gente tem um grupo de pessoas, né? E, por exemplo, vai pensar duas vezes em ir para aquela região, em consumir, em fazer turismo, em investir. Então, a gente está conseguindo hoje parametrizar, né, para tentar convencer os gestores, convencer a administração pública, e não ter acessibilidade não possibilita uma série de outras coisas, inclusive econômica, inclusive de impacto econômico, não só do valor social, mas da gente dizer, olha, não ter, a gente perde, né, uma série de público, uma série de possibilidades, em outro lugar vai ter e é onde vai atrair, né, esse segmento, essas pessoas. Então é muito interessante, vocês podem complementar pesquisando, e foi específico para a América Latina, justamente, né, por ter mais dificuldades estruturais em países europeus de primeiro mundo, e a diferença, né, econômica no PIB dessa mão de obra, né, e a gente perde, como o Brasil, realmente deixa a gente alerta para mudar essa realidade. Ainda bem que o Brasil está pensando assim, né? Que a gente está no caminho certo. Como Sim, temos né? uma das melhores legislações de acessibilidade no mundo, Sem né? dúvida. Assim, o nosso problema é que também por ser um país continental e com tantos aspectos, né? Assim, com Realidades tão tantas diferentes. realidades, assim, lá no sul a gente tem uma realidade, o centro-oeste tem uma realidade, Norte, o nordeste, então, o norte, então tem uma dificuldade imensa até de chegarem os recursos Sim, para a construção. Então, é um desafio, realmente. Mas que não sei se foi o Matheus ou o Augusto que disse, aos poucos a gente consegue. Assim, aos poucos a gente vai conseguir transformar, porque não adianta a gente também chegar com uma legislação, assim, para seguir essa legislação e o produto final não garantir a inclusão da pessoa com deficiência. Então, se a gente como engenheiro, quando vai fazer, a gente tem a obrigação de fazer certo. A gente tem a obrigação de garantir o direito da pessoa com deficiência, da pessoa com mobilidade reduzida, de acessar todos os espaços. É isso. Gente, que delícia essa conversa. Eu ficaria aqui conversando, acho que a gente ficaria aqui conversando por mais tempo, né? Vai longe. Porque deixar, não ia essa faltar, conversa não é? anda, tem Assunto- assunto. Que coisa boa, muito feliz em dividir essa mesa aqui com os senhores. Muito obrigado por esse ensinamento. Além de eu fazer parte desse mundo, eu aprendo cada vez mais. Eu quero ser voz como jornalista, poder levar, a comunicação tem esse poder, vamos dizer Com assim, né? certeza. De levar isso adiante, e vocês continuem assim, firmes nesse propósito, e que a gente vai chegar lá, a gente vai. Não é Vai ser, isso? com Muito certeza. obrigada por essa conversa. viu, Obrigado Daniel? mesmo, Muito Thaís. Muito obrigada, Augusto. Tudo de bom para vocês. A Mútua ano que vem vai estar, se Deus quiser, na número 80, na edição 80 da SOEA também. Vai ser em Vitória, no Espírito Santo. Se vocês tiverem oportunidade de estarem lá, se Deus quiser, a gente pode dividir de novo Nos uma mesa. veremos novamente. E quem sabe a gente já vai falar de algumas coisas que a gente falou aqui, que a gente ainda não tem, que a gente conseguiu. Não é isso? Deus te ouça. É E isso. até lá eu vou ter outro café. Tem que providenciar uma carteirinha da Mútua nova, né, Augusto? É isso, gente. Gente, olha que coisa boa foi esse nosso episódio. Aprendemos muito, ouvimos muito e sabemos que temos que melhorar muito também as nossas atitudes. Respeito, a gente sabe que a gente tem, os engenheiros, os agrônomos e geocientistas também são munidos disso tudo, mas sempre fica a dica que a gente pode ser cada vez melhor, não é isso, meninos? Então é isso, muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe essa conversa aqui com os amigos, com o vizinho, com a outra pessoa que você não conhece direito, mas que você acha que ela se encaixe nisso. Também leve esse assunto até eles, tá bom? Muito obrigada por essa companhia, muito obrigada por essa mesa. Obrigado. Um beijo e até mais. Valeu. Obrigado.